Olá, pessoal. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico, lendo o livro O Erro Milenial, do Dr. Roger Dickson, publicado e traduzido pela editora Vida Cristã. Estamos no nosso penúltimo capítulo, capítulo 12, cujo título é Os Últimos Dias, e diz assim: Os pré-milenialistas desorganizam completamente o ensino bíblico relativo aos últimos dias e aos acontecimentos do último dia nesta terra. Muitos pré-milenialistas afirmam que não estamos nos últimos dias nesta terra, mas alegam que o uso bíblico do termo últimos dias refere-se ao reinado milenial de Cristo. É falsamente ensinado que depois da volta de Cristo, haverá mais 365 mil dias, mais 1000 anos de vida nessa terra. Outros contestam dizendo que os últimos dias referem-se apenas àqueles anos imediatamente precedentes à vinda de Cristo e ao estabelecimento do reinado milenial, mas não ao período inteiro que se estende desde o estabelecimento da Igreja em 33 depois de Cristo até a sua segunda vinda. Grande parte do período dos últimos dias, segundo os pré-milenialistas, tem início no Velho Testamento. Esta é uma interpretação errada da frase últimos dias. Os profetas do Velho Testamento vaticinaram os últimos dias e o Novo Testamento, claramente dizendo quando serão estes dias e o que são. Subtítulo: Os últimos dias. O contexto da frase últimos dias, como é usada em muitas profecias do Velho Testamento, indica que tem referência à dispensação do Evangelho, quando seria entendidas todas as coisas relativas à interpretação de Deus nos reinos do mundo, no período do Velho Testamento. Jeremias 23, 20, 30, 24, 48, 47, 49, 39, Ezequiel 38, 16. Declarações messiânicas relativas a Cristo e a sua obra, Gênesis 49, 1, e segundo no número 24, 14, Deuteronômio 4, 30, Daniel 2, 28, 10, 14, Oséias 3, 5. Acham-se contidas nas muitas passagens do Velho Testamento que se refere aos últimos dias, a dispensação evangélica. Nenhuma das passagens acima citadas faz, porém, qualquer referência à segunda vinda de Cristo ou a qualquer período depois de sua volta. Somente a determinação de um mal interpretar passagens escriturísticas a fim de apoiar uma doutrina deturbada forçaria alguém a afirmar que tais passagens têm referência à segunda vinda de Cristo e a um reinado milenial de Cristo na terra. Isaías 2:2 e Miqueias 4:1 são duas escrituras do Velho Testamento que têm ligação direta com o período iniciado com o estabelecimento da Igreja e que termina do segundo advento de Cristo. Essas duas passagens paralelas, que já foram discutidas antes, profetizaram a era cristã. Essas passagens, assim como as outras passagens do Velho Testamento que se referiam aos últimos dias, já foram cumpridas. Pedro viveu nos últimos dias. É o subtítulo. Pedro cita Joel 2:28, como está registrado em Atos 2:17, ao afirmar que Joel profetizou os últimos dias, nos quais ele, Pedro, e toda a humanidade se encontravam,
e se encontram. Disse o apóstolo, abre aspas, mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, fecha aspas. Atos 2, 16 e 17. Esses últimos dias tiveram início no momento em que Pedro disse que estava no dia de Pentecostes, no ano 33 depois de Cristo. A declaração de Pedro, abre aspas, mas o que ocorre, fecha aspas, verbo no presente, é suficiente para desmentir a teoria pré-milenial de que o período do milênio é que será o dos últimos dias. Vivemos os últimos dias. Subtítulo. O Novo Testamento ensina que estamos nos últimos dias. O escritor de Hebreus escreveu, abre aspas, Deus, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, fecha aspas, Hebreus 1, versículo 2. Paulo descreveu a Timóteo alguns dos pecados e perigos desses últimos dias em 2 Timóteo 3:1. Ele também contou a Timóteo que Deus o livrara de muitos desses perigos em Antioquia, Icônio e Listra. Versículo 11. Tiago repreendeu a alguns cristãos que haviam acumulado tesouros, abre aspas, nos últimos dias, fecha aspas. Tiago 5, versículo 3. Estes são os últimos dias, é o subtítulo. O Novo Testamento ensina claramente que estes são os últimos dias. Pedro escreveu que Cristo foi, abre aspas, manifestado no fim dos tempos, fecha aspas. Abre parênteses, últimos dias. 1 Pedro 1, 20. Judas advertiu, abre aspas, no último tempo haverá escarnecedores, fecha aspas. Judas 18, ver também 2 Pedro 3:3. Sempre houve escarnecedores das coisas preciosas em Cristo, desde a sua primeira vinda. Atos 2, 13 e 17, 32. Portanto, estamos no último tempo, na face da terra. O apóstolo Paulo diz ser esta a última hora. Ele escreve, abre aspas, filhinhos, já é a última hora, e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora, fecha aspas. 1 João 2, 18. Um dos ensinamentos mais claros do Novo Testamento é o de que estamos nos últimos dias do relacionamento entre Deus e o homem nesta terra. Deus não dará ao homem qualquer outra lei, nenhum outro plano de salvação e nenhuma nova oportunidade para ele salvar-se da condenação. Se rejeitarmos o que foi dado ao homem para que se preparasse para encontrar-se com Deus, não haverá então qualquer meio de escapar ao julgamento. Hebreus 2, 3. Subtítulo: O dia. Em Lucas 17, 26 a 30, Jesus compara, abre aspas, o dia, fecha aspas, de sua vinda como, abre aspas, o dia, fecha aspas, em que Noé entrou na arca. No dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu toda a humanidade, toda a vida da face da terra. Ele fala do dia, entre aspas, em que Ló fugiu da cidade de Sodoma. Nesse dia, fogo e enxofre caíram do céu e destruíram a cidade e o povo de Sodoma. Jesus afirma, então, abre aspas, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar, fecha aspas. Quando Cristo vier, ele não trará mais 365 mil dias de existência nessa terra. A terra será destruída no dia em que ele vier, porque é o último dia. Da mesma forma que o dilúvio destruiu toda a vida na terra e o fogo destruiu Sodoma.
Assim será destruída a terra na segunda vinda de Cristo. 2 Pedro 3:10. O último dia. Jesus advertiu muitas vezes que haveria um último dia. Nestes últimos dias, ele afirmou que a ressurreição seria no último dia. João 6:39, 40, 44, 45 e 11, 24. Disse também que a sua palavra julgará os perversos no, abre aspas, último dia, fecha aspas. João 12, 48. Naquele dia, os justos se alegrarão. Filipenses 2:16, 2 Tessalonicenses 1:10. Naquele dia, os justos serão recompensados. 2 Timóteo 4:8, 1 Pedro 1:5. Devemos estar preparados, pois aquele dia virá como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5:2-4, 2 Pedro 3:10. O Novo Testamento salienta enfaticamente a importância do último dia, como sendo o último momento de tempo nesta terra. As seguintes frases refere-se ao último grande dia em que Cristo será manifestado dos céus. O último dia é conhecido como, abre aspas, o dia, fecha aspas, Hebreu 10, 25. Aquele dia, segundo Timóteo 1, 12, 18, 44, 8, 2 Tessalonicenses 1, 10, Marcos 13, 32. O dia da ira e da revelação, Romanos 2, 5. O dia em que Deus julgará, Romanos 2, 16, 2 Pedro 2, 9. O dia da redenção, Efésios 4, 30. O dia do Senhor, 1 Coríntios 1, 8, 5, 5, Filipenses 1, 6, 10, 2, 16, 1 Tessalonicenses 5, 2, 2 Tessalonicenses 2, 2, 2 Pedro 3, 10. O dia de Deus, 2 Pedro 3, 12. O dia da visitação, 1 Pedro 2, 12. O dia do juízo, 2 Pedro 2, 9, 3, 7, 1 João 4, 17. O grande dia, Judas 6, Apocalipse 6, 17, 16, 14. O dia da ira, Apocalipse 6, 17, Romanos 2, 5. Um dia estabelecido, Atos 17, 31. O dia revelado pelo fogo, 1 Coríntios 3, 13. Para dizer o mínimo, a teoria milenial é uma das maiores deturbadoras das Escrituras. Inserir nas passagens acima um período de 1000 anos depois do último dia é certamente um erro grosseiro de interpretação bíblica. Subtítulo: Jesus está vindo. A Bíblia ensina que Jesus virá no fim dos últimos dias e não no início. Sua vinda será caracterizada por muitos acontecimentos, sendo todos eles os últimos que ocorrerão na história deste mundo. Um exame cuidadoso dos acontecimentos da sua volta não deixa espaço para um reinado de 1000 anos. Não haverá advertência de sua vinda através de predições de acontecimentos, sendo todos eles os últimos que acontecerão na história deste mundo. Um exame cuidadoso dos acontecimentos de sua volta não deixa espaço para um reinado de 1000 anos. Não haverá advertência de sua vinda através de predições de acontecimentos ou tribulações do mundo, que irão precedê-la. A volta de Cristo será repentina, inesperada e sem qualquer aviso. Subtítulo: Acontecimentos dos últimos dias. O Novo Testamento explica claramente os acontecimentos dos últimos dias. Quando os examinamos,
não encontramos qualquer indicação do estabelecimento de um reino de 1000 anos. A Bíblia ensina que Cristo virá como foi, em uma nuvem. Atos 1:11, Apocalipse 1:7. Todo olho o verá. Apocalipse 1:7. Ele virá ao soar a última trombeta. 1 Coríntios 15:52. 1 Tessalonicenses 4:16. Ele virá para julgar o mundo. Judas 14:15. Atos 17:31, Mateus 25:31 e 32 e 2 Timóteo 4:1. Todos serão levantados dos túmulos, tanto os bons como os maus. 1 Coríntios 15:50, 58. João 5:28 e 29. Os santos irão encontrar-se com ele nos ares. Os santos aqui são os discípulos. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Os justos e os injustos serão separados. Mateus 24:31, 34 e 41. Ele tomará vingança contra os ímpios e os desobedientes. 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 9. A terra será queimada. 2 Pedro 3:10. Os perversos irão para o castigo eterno. Mateus 25:46. Os justos irão para a vida eterna e estarão para sempre com o Senhor. Mateus 25:41 e 1 Tessalonicenses 4:17. É difícil conceber que essas passagens que descrevem a volta de Cristo digam qualquer coisa sobre o início dos últimos dias pré-mileniais. Elas descrevem explicitamente acontecimentos que teriam lugar no último dia, o último dia do mundo. Descrevem um fim e não um começo. Perguntas para fixar esse capítulo. Preencha o espaço em branco. Em Atos 2:17, Pedro citou o profeta, espaço, que profetizara os últimos dias. 2. Deus, abre aspas, nestes, espaço de novo, nos falou pelo Filho, fecha aspas. Hebreus 1 e 2. 3. Jesus usou o exemplo da destruição da cidade de espaço como uma ilustração para descrever o dia em que ele voltará. Lucas 17:26 a 30. 4. A ressurreição será no espaço de novo. Está lá em João 6, 40 e 44 e 45. 5. Judas disse que no espaço, mais outro espaço, haverá escarnecedores. Judas 18. Lê lá e preenche os dois espaços em branco. Verdadeiro ou falso? 1. O termo, abre aspas, o último dia, fecha aspas, como é usado no Velho Testamento, refere-se à dispensação evangélica. Isaías 2:2, Malaquias 4:1. Lê lá e responda se é verdadeiro ou falso. A terra não será queimada quando Cristo voltar, mas a sua destruição será adiada até após uma grande tribulação. 2 Pedro 3:10. Lê lá e responda se isso é verdadeiro ou falso. 3. Quando Cristo voltar, a última trombeta soará. 1 Coríntios 15:52. Verdadeiro ou falso? 4. O apóstolo João disse que, por haver anticristos agora no mundo, sabemos não serem estes os últimos tempos. 1 João 2:18. Isso é verdadeiro ou falso? 5. O último dia virá como um ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5, 2 a 4. Para discussão. 1.
explique como Jesus fez uso dos acontecimentos relacionados com a vida de Noé e Ló para descrever a sua volta. Para a discussão 2. Faça uma lista e discuta os últimos acontecimentos que terão lugar nos últimos dias. Obrigado por acompanhar a leitura desse livro e o estudo da Palavra de Deus quanto ao erro milenial. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, compartilhe com os seus contatos e se inscreva no canal. Fiquem com Deus e vamos esperar até a próxima gravação, que será o último capítulo. Amém?